Pois é, e a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Natal realizou uma entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, justamente para anunciar mudanças aí na frota de ônibus, nos horários, nas viagens, no número, né, de viagens realizadas aqui. Mas para falar com a gente ao vivo agora, no 12 em ponto 98, e para explicar que mudanças são essas que passam a valer na frota de ônibus de Natal, a gente conversa agora com o secretário de Mobilidade Urbana de Natal, secretário Paulo César Medeiros. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Micaína. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da 98. É um prazer renovado falar-lhe. Nós, sobre a encomenda e indicação do prefeito, começamos a pensar em medidas que pudessem desafogar o transporte público coletivo, especialmente nos horários de pico. E começamos a estudar esse processo todo a partir dos sistemas que temos informações tanto de georreferenciamento do movimento dos ônibus quanto da bilhetagem eletrônica. E constatamos que aconteceu no período pós-pandêmico, né, durante a pandemia, uma agudização daqueles picos. Antes, nós temos picos de demanda de manhã e de noite, que não eram tão grandes como depois do pós-pandemia. Parece que as pessoas resolvem sair mais no limite, perto da hora de trabalhar, e do trabalho saem direto para casa, sem outras atividades de compra ou diversão, o que seja. Então, a gente assistiu uma superlotação do sistema nesse período. E o que nós fizemos? Assim, começamos a estudar como fazer essa diluição. A primeira providência foi que a prefeitura adotou horários desencontrados de funcionamento de atividade econômica. Então, os supermercados passam a abrir de 3 horas, os serviços condominiais, serviços mais domésticos passaram a começar de 7 horas, o comércio de 8 e a atividade de escritório de 9. Isso ajuda a desafogar o sistema nesse período, porque você modifica a hora de entrada, consequentemente modifica a hora de saída. O que a gente fez o seguinte foi verificar que a gente tinha viagens com superlotação e tinha viagens com uso muito pequeno dos veículos, né, da lotação dos veículos. O que a gente fez? A gente reestruturou o quadro de viagem. Então, se no horário da manhã tinha uma linha que tinha 4 ônibus circulando, a gente fez um novo dimensionamento, a partir dos valores que a gente conseguiu aqui, não era mais 4, era 6 ônibus. E aí a gente pega aquelas viagens que estavam ociosas ao longo do resto do dia, durante o pico, e joga para o pico. Isso a gente modificou 30% das viagens, a gente adicionou 30% das viagens nos períodos de pico. Começa a partir de quando, secretário? Que isso resolva o problema da superlotação. Essas mudanças começam a partir de quando? Olha, alguns operadores, eles já começaram hoje, e que algumas linhas eles conseguiam fazer isso hoje, mas ela vai entrar a pleno mesmo na segunda-feira. Secretário, eu acredito que nos próximos dias a STTU vai fazer um acompanhamento dessas mudanças para saber se realmente elas vão promover esse impacto desejado, que é diminuir a aglomeração no transporte público nos horários de pico. A STTU estuda, além dessa medida de modificar o horário das linhas de ônibus, por exemplo, aumentar a frota, fazer outras mudanças, unificar linhas para diminuir essas aglomerações. Quanto tempo vocês acham que vai dar para acompanhar essas mudanças, para chegar a uma conclusão se ela surtiu efeito e, caso não, adotar outras medidas? Quanto tempo essa avaliação, secretário? A gente vai acompanhar o funcionamento do sistema muito, muito de perto na próxima semana, para ver o nível de sucesso que a gente teve com essa medida proposta. Se não funcionar a contento, aí a gente tem que pensar outras medidas. Mas apesar da gente ficar discutindo sobre que possibiliza, eu não acho que seja o momento da gente pensar em sucesso, não. A gente tem que pensar no sucesso
porque nós tivemos dois tipos de ação para o sistema. O desencontro do início das atividades econômicas e a majoração da quantidade de viagens, né? Eu acho que isso, por si só, vai produzir um efeito muito positivo sobre o arrefecimento dessa aglomeração. Secretário. Também é muito importante a gente falar, fazer um apelo para a população, aqueles que não precisam chegar no trabalho ou chegar em algum tipo de compromisso nesses horários de pico, que evitem os horários de pico, certo? Isso não existe uma determinação, mas existe assim, um pedido. As pessoas que não precisarem, elas aliviam a sobrecarga do transporte e mais, elas se protegem, porque como a gente tem presente que a aglomeração é um fator de risco para a contaminação, então evite esses horários de pico, se puder evitar. Utilizando horários alternativos, né? Secretário, ontem o Sindicato das Empresas de Ônibus aqui de Natal, o Seturne, fez algumas sugestões à prefeitura no sentido de restringir a circulação de alguns grupos de passageiros em determinados horários para diminuir a aglomeração. O Seturne sugeriu, por exemplo, que pessoas que usam da gratuidade, pessoas que são do grupo de risco para a Covid, tenham o acesso ao transporte público restrito nos horários de pico, só possam utilizar esses benefícios após as 9, 10 horas da manhã, quando o transporte já está desafogado. A STTU estuda algum tipo de medida nesse sentido de, por exemplo, proibir o acesso de pessoas que usam gratuidade, meia passagem, nos horários de pico, destinando o transporte, portanto, apenas para os trabalhadores dos serviços essenciais, nesses horários mais procurados? Agora não. A gente acha que as ações que nós estamos propondo, que estamos implementando, elas vão surtir efeitos necessários. Mas é óbvio que, assim, a depender do agravamento da situação, isso ainda isso não está assim, completamente descartado, mas não faz parte do nosso rol de ações por enquanto, não. Secretário, no decreto estadual, o governo do estado proibiu que passageiros viajassem nos ônibus intermunicipais em pé, ou seja, só é permitida a entrada de passageiros até a lotação dos assentos. Em Natal, a STTU fez algum tipo de orientação para as empresas circularem dessa mesma forma ou vai continuar sendo permitido o transporte do passageiro em pé dentro do ônibus? O transporte intermunicipal nem pode funcionar com passageiro em pé, certo? Eu não sei nem a extensão dessa medida, porque já é da regra se não poder. A Prefeitura de Natal, o Sistema Municipal de Transporte Coletivo, não cogita fazer isso porque a gente tem já um gravame no equilíbrio financeiro do sistema, porque a gente teve uma queda de passageiros de mais de 50% e nós não tivemos a queda da quantidade de linhas e da quantidade de viagens nessa proporção. Foi muito menor a queda. Então, admitindo que o sistema estava equilibrado antes da pandemia, esse movimento já causou um desequilíbrio. Então, o nosso pressuposto é que nós não queríamos agravar qualquer situação de desequilíbrio. Se estava equilibrado, não queria conduzir para o desequilíbrio. Se está desequilibrado, a gente não quer agravar. Então, assim, o sistema tem que ter minimamente sustentabilidade para funcionar. Perfeito. Bom, eu quero agradecer aqui a participação ao vivo do secretário Paulo César Medeiros, secretário de Mobilidade Urbana do município de Natal. Secretário, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. A gente torce que essas medidas anunciadas hoje pela STTU surtam o efeito esperado, né, que diminuam as aglomerações dentro do transporte público para que a população possa se deslocar para o trabalho e voltar para casa com mais segurança. Muito obrigado, secretário. Obrigada e sucesso, obrigado a secretário. vocês pela oportunidade.